Se você vai se casar, mas não dar atenção ao que a palavra está ensinando, você vai ter um problema. Pode esperar. Problema no seu casamento, difícil de resolver, porque você não deu atenção ao ensino, à orientação, até correção, até exortação da palavra de alguém que procurou ajudar. Amém? Ei, namorados, ei, noivos, leiam Cantares. Eu creio que todos os namorados já leram, né? Já leram. Eu quero falar aqui de algumas terminologias que tem dentro do livro de Cantares, ok? E que é importante a gente situar um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, no capítulo 4, versículo 4, fala da Torre de Davi. Torre de Davi. No capítulo 4, verso 4. O teu pescoço é como a torre de Davi. O pescoção, né? O teu pescoço é como a torre de Davi. Já pensou? É. Quase como o pescoço de uma girafa. Vem, é como a torre de Davi. Monte Gileade. Monte Gileade. Está no capítulo 4, versículo 1 e capítulo 6, verso 5. O Monte Gileade é o alto da Galileia e de Samaria. Monte Gileade. Cimo do Amana. Cimo do Amana. Está aí em Cantares, falando do cimo do Amana. O cimo do Amana é a colina na qual o rio Amana tem sua fonte na Síria. Então, ao você ler, quando vem de referência, cimo do Amana, é a fonte do rio Amana na Síria, ok? Cimo do Senir e do Hermon, Deuteronômio 3, 9. 3.000 metros de altitude. Os nomes amorreu e hebraico para o pico mais alto ao norte de Israel. 3.000 metros de altura. Quinto, especiarias. Canteiro. Você vai ver as palavras canteiro utilizado para noiva. A namorada de Salomão. Canteiros. O doce aroma do aloés, de bálsamo. Jacinto. Tudo está em Cantares. Você leu? Jacinto. Possivelmente uma pedra amarelada ou esverdeada, como topázio. Jacinto. A dança de Manaim. Está no capítulo 6, verso 3. Então, conta mais para frente, né? Então, 6:13. A dança de Manaim. O que é essa dança de Manaim? Literalmente, a dança de dois grupos, que é possivelmente uma dança de origem desconhecida, associada com o local de Manaim. O local de Manaim está em Gênesis 32, verso 2. Esse é o acampamento de Deus, né? Deus está aqui. Então, liteira, palanquim. Liteira, palanquim. Você vai ver isso dentro do livro também. Liteira, palanquim. Está no capítulo 3, verso 7. Está no verso 9. Então, você lendo, falando da liteira de Salomão, a liteira, palanquim, vai, o que é isso? O que é isso? Uma cadeira de seda que transportava o rei e a sua noiva. A liteira, palanquim, era uma cadeira de seda, toda chique, toda luxuosa, que transportava, que carregava o rei e a sua noiva. Só algumas palavras coloquei, você vai encontrar tantas palavras assim que vai prestar um estudo, mas não vai dar tempo de tudo, eu botei só algumas palavras aqui, tá certo? Só algumas palavras. Vamos fazer algumas considerações. Quem escreveu o livro não foi Salomão? Cantares de Salomão. Então, sobre isso aparece, sobre o reinado de Salomão, aparece no livro de Cantares 5 vezes menção ao seu reinado. Está no capítulo 1, verso 4, capítulo 1, verso 12, capítulo 3, verso 9, capítulo 3, verso 11 e capítulo 7, verso 5.
menções ao reinado de Salomão. E disse que falou sobre o cabelo da sua noiva, as tranças, disse, um rei está preso nas tuas tranças, né? Então, falando sempre do rei do reinado, aparece por 5 vezes. Por que o título Cântico dos Cânticos? Olha lá no início, capítulo 1, Cântico dos Cânticos de Salomão. Cântico dos Cânticos. Aí chama o livro de Cantares, mas é Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque esse livro, com esse tema, Cântico dos Cânticos, é porque esse é o cântico mais importante de todos que Salomão compôs. Você vai ver na Bíblia, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ressaltando, né? Então aqui, Cântico dos Cânticos é o mais importante. É o mais importante dos cânticos que Salomão escreveu. Quantos cânticos Salomão escreveu? Aqui foram as suas obras musicais. As obras musicais. Salomão, ele era um músico, ele era um escritor, ele era um poeta, ele era um estadista, ele era um homem quase que anormal, não é? Quase que anormal. E no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 4, verso 32. Salomão escreveu, de acordo com o primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 32. 1 Reis 4, 32. Diz que Salomão escreveu 1.005 cânticos. Desses 1.005 cânticos, Salomão escreveu 1.005 cânticos. Desses 1.005 cânticos, não é apenas um long play, né, daqueles antigos, um LP, mas é exatamente uma coletânea de escritos poéticos e românticos, escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio daquele tempo, e que deixou, então, agora o mais importante dos seus cânticos, que é exatamente Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ok? Deus não é mencionado diretamente o seu nome nesse livro. É indiretamente, mas diretamente não. Não aparece, como em outro livro também, não aparece o nome de Deus. Aqui não aparece o nome de Deus. E o curioso também é que esse livro ele não é citado diretamente em outros livros da Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. É feito, vamos dizer assim, pensamentos paralelos, mas não é uma citação. É bom lembrar que, ao ler Cantares, tem algumas linhas de pensamentos. Tem uma linha de pensamento que é não literal e não histórico, e sim alegórico. O pensamento alegórico, ele diz que Cantares é uma representação figurada, que diz que Cantares é uma figura, uma ilustração, uma interpretação do amor de Deus para com Israel. Outra linha de pensamento diz que Cantares é a demonstração do amor de Jesus pela sua igreja e igreja por Jesus. Mas tem o outro ponto de interpretação, que é o histórico literal. Isto é, Salomão estava descrevendo o romance poético de amor mesmo. Agora, não resta dúvida que esse relacionamento aqui, você vai encontrar outras passagens na Bíblia que vai ter o mesmo pensamento. Mesmo pensamento. A gente vai ver se dá tempo de citar algumas passagens. Estou com elas relacionadas aqui, mas não é agora. O livro está tratando, sim, do romance de Salomão e a sua esposa. O mais provável é que a Sulamita tenha sido uma jovem desconhecida, provavelmente de Sunem,
cuja família havia sido empregada por Salomão. Esse foi um comentário de John MacArthur. Deve ter sido a primeira esposa de Salomão, antes de pecar e tomar outras 699 esposas e mais 300 concubinas. Olha comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso número 3. Tinha, falando de Salomão, 700 mulheres. Então, depois daquela, ainda aconteceu 699. Princesas, não era qualquer pessoa, não. Eram princesas, para você ter uma ideia, ele casou com a filha de Faraó, do Egito, né? 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Faz questão de mostrar isso. Suas mulheres lhe perverteram o coração. As mulheres, elas vinham, princesas, né? Bem assessoriadas, tinha suas servas, né? Então, eram pessoas que Salomão tinha que bancar. Salomão tinha 700 mulheres, e essas 699, como eu citei, depois daquela primeira, né? Então, não era qualquer pessoa, não, né? Eram pessoas de destaque. Então, ele tinha que bancar esse povo todo, bancar as rainhas todas. Haja dinheiro, né? Tinha que bancar essas rainhas todas, né? Capítulo 11, verso 3 do livro de 1 Reis, nos dá conta disso. Só observando aqui, geralmente quando a gente lê um livro da Bíblia, é importante ver a abrangência do período de tempo desse livro, né? Vai ter livro que vai abranger aí quase 1000 anos ou mais, vai ter livro que vai ser um período mais curto, de repente aparece um profeta, desaparece, mas esse aqui dá a entender que a duração desse cântico foi mais ou menos 2 anos no máximo, 2 anos. Por que isso? Porque você vê que no capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versos 11 e 12, cânticos, só para ter uma ideia, dá o período de tempo de abrangência de Cântico dos Cânticos. 2:11. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceram as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então, você está vendo aqui um período distinto. Vá para o capítulo número 7, verso 12. Ele aparece pela segunda vez. Pela segunda vez. 7:12. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as rameiras, dar-te ali o meu amor. Então, dá a entender do capítulo 2 para o capítulo 7, né, que o livro todo, ele teve uma abrangência mais ou menos de 2 anos no máximo 2 anos. Deus não é mencionado diretamente nesse livro, senão você pode ver uma alusão no capítulo 8, verso 6, mas não é diretamente. Tem uma observação que eu achei importante do John MacArthur sobre 2 extremos nesse livro de Cantares. Você vai encontrar, não os judeus em geral não, mas alguns judeus que vai ter restrição com Cantares, mas em geral não, os judeus aceitam como parte do cânon das escrituras, como parte dos livros sagrados. E esse livro, ele é lido na Páscoa, ele é lido das festas judaicas, ele é lido publicamente pelas pessoas durante essas festas da Páscoa, tabernáculos, a leitura desses livros. E teve reformador protestante que desprezou o livro de Cantares, achando ser indigno de estar
como parte dos livros da Bíblia. Mas esse livro, ele corrige certos extremos. Você vê no livro 2 Timóteo, 1 Timóteo, desculpa aí, dizendo que os apóstolos dos últimos tempos vai ter alguns deles que proíbem o casamento. Quando diz proíbe o casamento, é o casamento com suas atuações devidas, com sua totalidade, na sua totalidade. O casamento e a vivência marital. Então, dois extremos que esse livro corrige são a abstinência ascética e a luxúria pervertida do casamento. Então, ela corrige os dois extremos. A banalização do casamento e também a proibição ou a abstinência, como é ensinado por algumas pessoas. O Cântico de Amor de Salomão exalta a pureza do afeto e do romance conjugal. Repito, Cântico dos Cânticos de Amor de Salomão exalta a pureza do afeto e do romance conjugal. Gênesis 2:24, eu disse que dá algumas passagens, mostrando que essas passagens aqui falam do santo matrimônio que Deus criou. Gênesis 2:24 está falando sobre o casamento. Provérbios 5:15-23 está falando do relacionamento marido e mulher nos limites do matrimônio. 1 Coríntios 7:1-5, o apóstolo Paulo está dando orientações sobre o casamento e o relacionamento entre marido e mulher, como é que deve acontecer. Hebreus 13:1-8 fala do amor como sendo um dom supremo, exaltando e autoestima. Efésios 5:18-33 fala do exemplo, marido e mulher, Cristo e a igreja, dizendo até no final, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Colossenses 3:18-19 está falando da vida conjugal do casal. 1ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, de 1-7, melhor dizendo, de 1-7, está falando sobre marido e mulher e o relacionamento de ambos. E disse, é chamado até da mesma graça de vida. Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, aqui fala da essência desse cântico, dessa canção de amor, que é um cântico inspirado, que Deus colocou em sua palavra. Bem, só dando uma palavra mais sobre o ponto positivo correto de ler cantares, um modo satisfatório, diz John MacArthur, de abordar o Cântico dos Cânticos é tomá-lo como se apresenta, interpretá-lo no sentido histórico normal, entendendo o frequente uso da imagem poética para descrever a realidade. Aqui a poesia é de forma poética, por isso vem aquelas figuras lá, você se parece com as éguas de Faraó, que era aquela poltrona, as poltranças, né? Aquelas éguas bonitas. Então ele estava comparando a esposa dessa forma. Claro que você não vai fazer isso hoje, porque está um pouco descontextualizado, mas você deve elogiar a sua esposa, né? Não está aí? Elogiar a sua esposa. Ela tem virtudes. Ela é bonita também, você escolheu por isso. Você não escolheu porque ela é feia, foi? Você escolheu porque ela é bonita. Eu não vi nenhum marido dizendo que escolhi minha mulher porque é feia. Não vi nenhum dizendo isso. Você escolheu porque ela é bonita. Você achava bonita, agora já está achando feia? Não. Elogia a tua esposa, né? Está achando feia? Ajuda ela, investe nela para, então, ela ficar sempre feliz, né, na sua vida, sempre contente com você também.
Não é isso? Então, entendendo o frequente uso da imagem poética para descrever a realidade. Ao agir dessa maneira, compreendemos que Salomão narra o quê? Primeiro, seus dias de namoro. Aqui já dá as divisões do livro, viu? Seus dias de namoro. Ei, jovem, eu não estou vendo, eu quero ver os jovens que vão se casar, matriculados na escola dominical, porque essa é uma das orientações importantíssimas para quem vai casar, viu? Para quem vai casar. Então, aqui fala os seus dias de namoro, Salomão e a Sulamita. Segundo lugar, os primeiros dias do seu casamento, seguido pelo terceiro, que é o amadurecimento do seu casamento real ao longo dos dias bons e maus da vida, porque vai ter dias bons, vai ter dias maus. Você tem que se preparar para essa realidade, se casar. Casar é coisa séria. Você quer se casar, tem que procurar exatamente entender e encarar essa realidade, ou então desista para a vida toda, para o resto da vida. Ou casa ou desista. Se vai casar, tem que ser direito. Se não quer casar, tá bom. Assuma qualquer um trabalho aí, qualquer coisa, mas se quer casar, tem que ser direito. O Cântico dos Cânticos detalha as antigas instruções para o casamento contidas em Gênesis 2, 24, já citado. Desse modo, fornecendo a música espiritual para uma vida conjugal harmoniosa. O livro é dado por Deus com a finalidade de o ser para que o romance e o amor do casamento preciosa das relações humanas e graça de vida possa ser entendido e vivenciado por aqueles que hão de pegar essas orientações e se casarem. 1 Pedro 3,7 diz que o marido será herdeiro da mesma graça de vida, então, com a esposa, falando aqui de marido e mulher, do romance, do casamento. Isso aqui evita a pessoa partir para um mero ajuntamento irresponsável, sem querer assumir as responsabilidades do casamento, apenas uma coisa parcial. A igreja recomenda que a pessoa só viva junto se for oficialmente consagrado a essa união legalizada perante a sociedade. Então, vai ter pessoas, mas a recomendação da igreja, segundo a Bíblia, é o casamento deve acontecer da maneira certa, com os trâmites legais e sociais e religiosos, para que Deus seja glorificado, o casal abençoado, mutuamente apoiado, e também pela comunidade cristã, que é a igreja. Gente, o livro de Cantares traz exatamente uma orientação linda sobre essa parte. Aí você vai ter as objeções, alguém vai dizer, mas Salomão, sim, Salomão errou, e errou feio. Estamos em Malaquias dos jovens, vai chegar ao ponto exatamente que vai levar a sério a palavra de Deus. Leia o livro de Cantares, é a recomendação desse professor, desse pastor, nessa EBD, Escola Bíblica